Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Como vocês podem ver, estamos ainda à distância. Então, meu podcast foi outro dia também, né? Como tudo mudou. A gente explicou lá, o Danilo teve contato com uma pessoa que testou positivo. Ele está com sintomas de gripe. Os testes deram negativo. Ele seria um pesadelo para a NBA. Eu sou um Porque, pesadelo para qualquer tipo de consenso médico nesse momento. porque o teste está negativo. Você pode jogar. Mas você está aí espirrando no vestiário. É E o medo da perigoso. galera. Então, por enquanto, a gente está preferindo fazer a gravação em estúdios afastados. Eu estou nos estúdios Bola Presa de Rádio e Televisão e o Denis está gravando nos estúdios da casa dele. O quartinho do fundo. E é por isso, se você estiver ouvindo só na versão áudio, é por isso que os áudios estão diferentes do normal, são microfones diferentes, mas tudo feito com o carinho de sempre. E hoje a gente está aqui para falar de LeBron James e Giannis Antetokounmpo. Eu esqueci de pegar quem mandou as sugestões do nosso grupo de assinantes, mas são sempre os assinantes e eles sugerem os temas e a gente vai falar desses dois jogadores hoje, mas não só deles na vida e normal. A gente vai falar dos dois jogando como pivôs, porque nós vimos isso na rodada de Natal, foi muito interessante. É uma mudança mais recente para o LeBron, nem tanto para o Antetokounmpo, mas que a gente pode ver impacto ao longo aí da temporada, dos playoffs. E curiosamente, né, os jogos do Bucks e do Lakers na rodada de Natal foram decididos assim. O Antetokounmpo de pivô dando toco no Robert Williams, o LeBron de pivô tomando uma enterrada do Nick Claxton, os dois nessa função aí de proteger o aro. A gente vai falar como eles chegaram na situação, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Boa, e lembrando que esse tema foi sugerido pelos nossos assinantes, porque nós temos assinantes e você pode ser assinante também. É só você clicar no link aí na descrição do vídeo ou do podcast e você assina a gente lá no Hotmart Sparkle. Tem acesso a muitos textos, podcasts e vídeos exclusivos. Tem coisa nova toda semana. E 30 dias grátis para você testar, ver se você gosta, você que é meio inseguro, ou só um pouquinho mão de vaca. Você pode aproveitar 30 dias grátis. Você que precisa justificar aí pra família o motivo de você se dá um pequeno prazer NBAístico. E como não tem ampulheta hoje para gente, que a ampulheta tá aí, mas não dá para deixar ela no quadro, vamos usar um relógio digital aqui, futuro. Futuro chegou. Chegou a contragosto, mas chegou. Como chega todo o futuro? Deixa eu colocar ele aqui, funcionando. 15 minutos valendo para falar de LeBron e Antetokounmpo de pivô. Danilo, comece relembrando o passado, usando sua memória espetacular, para falar sobre um texto que você escreveu lá no bolapresa.com.br em 2015, finalzinho de 2015, para falar sobre LeBron James pivô. Aconteceu ou não Boa. aconteceu? Aconteceu por poucos momentos. O texto certamente aconteceu, como aconteceram vários textos especiais para assinantes. Então, se você é assinante, você pode inclusive ler esse texto. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo. Mas aconteceu por alguns momentos específicos durante a passagem do LeBron James pelo Miami Heat. Em alguns momentos importantes dos playoffs, no segundo título do Heat, ele compartilhou a quadra com o Udonis Haslem. E na prática, o LeBron James ficava de pivô no ataque e em momentos bem raros na defesa, e o Udonis Haslem espaçava a quadra, ficava fora do garrafão. Naquela época, o espaçar a quadra de um jogador como o Haslem era ficar na meia distância, né? Aquele arremesso perto da zona morta é o arremesso tradicional do Udonis Haslem, mas ele não estava no garrafão, ele não recebia post-up por lá, e às vezes nem era ele tanto que saía para fazer os corta-luz, não era um ataque tão baseado em pick and roll também, mas o LeBron tinha muito essa função, o Chris Bosh às vezes ficava aberto para arremessar, ele sim de três, que ele desenvolveu esse arremesso lá no Miami Heat. A gente viu um time bem aberto e às vezes o mais próximo de um pivô que eles tinham era o LeBron James. E a gente chegou a conversar na época do texto até sobre se esse não poderia ser o futuro dele na NBA, né? Porque a gente imaginava de maneira muito ingênua que tipo, não, ele vai ficar mais velho, né? Ele tá cada vez mais próximo do fim da carreira dele, ele vai perder explosão. Não aconteceu. Nada aconteceu, né? Mas a gente tinha esse receio, era um receio legítimo e talvez como pivô ele pudesse se poupar mais. Porque a ideia
do Erik Spoelstra, que era o técnico do Heat já na época e que colocou isso em prática, era que o LeBron pudesse jogar mais de costas para a cesta e ele pudesse armar o jogo dessa posição. Então ele podia distribuir a bola de costas para a cesta, acionando mais facilmente os companheiros de perímetro. Ele não precisava infiltrar para chegar na cesta, não precisava atacar o aro. Era um jeito de poupar o LeBron e resolver um pouco os problemas de espaçamento que aquele Heat tinha. E diz a lenda que o Spoelstra teve alguma dificuldade de convencer o LeBron a cumprir essa função, especialmente na defesa. E por isso que ele passava mais tempo jogando como pivô no ataque do que no setor defensivo. Mas defensivamente, ele, inclusive naquela campanha do título, marcou muito bem o Paul Gasol como pivô, e o Spoelstra chegou a comentar que ele deveria ganhar o prêmio de melhor defensor da temporada só por causa daquele jogo em que ele teve que marcar o Gasol naquela temporada. Ou seja, existia sucesso, dava certo, embora o LeBron tivesse algum tipo de receio com isso. E o que eu escrevi na época no texto era que existia um pivô com o tamanho do LeBron James e várias características defensivas do LeBron James que dava muito certo na NBA, que era o Draymond Green. Então esse é um papel que a gente já conhece muito bem, esses pivôs pouco tradicionais que defendem, não necessariamente com tocos, mas colocando o corpo na frente e barrando infiltrações porque eles ocupam os espaços. Então tem essa possibilidade, né? E para ser um bom pivô na função Draymond Green, você precisa de alguma velocidade para se mexer de um lado para o outro da quadra, enquanto o ataque do adversário se mexe. Então, velocidade lateral, né? Velocidade lateral, um bom físico e conseguir enxergar o jogo, né? Você conseguir se antecipar ao que o ataque está fazendo para você poder estar posicionado no lugar certo, sem precisar compensar nada com tamanho, tipo um Rudy Gobert da vida. E, bom, o LeBron tem tudo isso, né? Visão de jogo, leitura do que os outros times estão fazendo. Capacidade de se antecipar e de ter um corpo forte o suficiente, talvez não para marcar jogadores com o dobro do tamanho dele, mas para impedir que jogadores infiltrem quando ele está no caminho para a cesta. Timing para toco ele também tem. O LeBron tá muito bem equipado para isso, mas depois ele parou de fazer quando ele saiu do Miami Heat. Ele não fazia essa função no Cleveland Cavaliers. Pelo contrário, né, eles tinham o Kevin Love lá, tinham o Tristan Thompson, não jogavam tão baixo assim. E no Lakers, muito menos, né? Anthony Davis, McGee, Dwight Howard, Marc Gasol. Nunca se exigiu muito do LeBron James assim. E naquela época do Heat mesmo, tinha a conversa de que o LeBron, por mais passes fantásticos que ele dava quando ele estava de costas para a cesta, que ele não ficava tão à vontade assim, que ele gostava de estar no meio da quadra vendo tudo. Ele gostava de ter a câmera 2K, né, do videogame. Ele gosta de estar por trás vendo tudo, então ele gostava de armar o jogo assim. E é isso que ele fez no Cavs, é assim que ele fez no Lakers desde que ele chegou. E agora a gente tá vendo um LeBron diferente por necessidade, né? Porque o DeAndre Jordan não tá funcionando nem um pouco, saiu da rotação. O Dwight Howard tem um jogo aqui, um momento lá, um adversário que encaixa melhor, mas em geral não funciona por mais do que, sei lá, 10, 12 minutos num jogo. E agora o Anthony Davis está machucado, vai passar pelo menos um mês fora. O Lakers está sem opção de colocar gente para proteger o garrafão. E aí, na prancheta da semana passada, eu mostrei muito do LeBron de pivô lá no vídeo para os nossos assinantes, porque a gente nunca teve amostragens tão grandes. Ele ficou quase o jogo inteiro contra o Chicago Bulls, protegendo o aro, sendo a última linha da defesa do Lakers, e lá no ataque também operando sempre de costas para a cesta. E aconteceu de novo na rodada do Natal. Saiu até uma estatística hoje no site da NBA dizendo que ele jogou mais minutos como pivô no jogo do Natal, 34 minutos, do que em toda a temporada passada. Uau, muito impressionante. Foram 25 minutos de LeBron como pivô na temporada passada e 34 só nesse jogo contra o Brooklyn Nets. E ele também, nesse jogo, segundo a NBA.com, fez mais corta-luzes, ele fazendo o bloqueio, nos últimos 4 jogos do que ele tinha feito nos outros 18 anteriores. Mostra que alguma coisa aconteceu no Lakers aí nas últimas partidas. Então, a gente não tá falando de algo essencialmente inédito.
Então o LeBron já tinha feito isso no Heat, já tinha feito isso no próprio Lakers em alguns momentos muito específicos. Estamos falando agora de uma nova circunstância que faz com que o LeBron tenha que fazer quase o tempo inteiro. E o LeBron James, que talvez quem acompanhou não acompanhou ele desde o começo, desde o tempo de colegial, talvez imagine que ele seja mais um ala, mas ele jogava no ensino médio como um armador nato. E chegou na NBA draftado como um armador. Ele então, é um armador. Ele é um armador. Ele é chamado de ala pelo tamanho dele, mas todos os times que ele jogou, ele tá com a bola na mão o tempo inteiro, levando pro ataque, coordenando tudo. Ele é um armador. E é muito curioso que a gente considere que talvez a posição melhor para ele estar em quadra nessa circunstância seja como pivô. Mostra um pouco como a NBA mudou nos últimos anos, mas também como o LeBron é um jogador muito completo e dá conta de cumprir essa função que tão poucos jogadores baixos conseguem cumprir. E ele jogando de pivô no ataque, foi o que eu tentei mostrar na prancheta dos assinantes semana passada, ele é o armador ainda. Ele tá criando as jogadas para todo mundo, só que ele opera a partir de uma posição mais próxima da cesta, e os passes são de outros ângulos, não é necessariamente ele infiltrando, mas o ataque ainda passa todo pela mão dele. E quando muda um pouco quando o Westbrook tá lá. Quando o Westbrook também tá em quadra, aí o LeBron começa a fazer mais corta-luz, que foi o número que eu falei agora há pouco, mas o ataque piora um pouco. Com o LeBron de pivô, segundo o Cleaning the Glass, é que o Cleaning the Glass muitas vezes coloca o Carmelo de pivô na tabela. Porque o Carmelo é o cara que tá marcando o pivô na defesa. Embora o LeBron esteja defendendo mais próximo do aro, o Carmelo tá no perímetro, provavelmente, marcando o pivô adversário que tá espaçando a quadra, né? Tipo, no jogo contra o Bulls, o Carmelo marcou o Vucevic. Mas quem tá lá protegendo a cesta é o LeBron. Mas de qualquer forma, são 404 posses de bola já, com o LeBron ou o Carmelo de pivô, segundo os dados do Clean the Glass. E o ataque faz 117 pontos a cada 100 posses de bola, e a defesa só fez 106 pontos. É um bom saldo. E quando o Westbrook tá em quadra, o ataque piora um pouco, cai para 115, ainda bom, mas cai um pouco. E o LeBron dá menos assistências, etc. Mas o time melhora tanto defensivamente. Tanto. Só sofre 89 pontos. Nossa, ao invés de 106 se o Westbrook sai. Porque esse tem sido o problema do Westbrook, né? Tem todo mundo batendo nele pelos arremessos que ele errou na rodada de Natal, mas são os erros defensivos que são de cortar o coração. Dá pra ver como o Lakers tem números defensivos bons com o LeBron jogando como pivô. E isso permite que a gente puxe um pouco a conversa pro Antetokounmpo. Porque muitas críticas aconteceram na rodada de Natal de por que o Antetokounmpo não estava marcando a estrela adversária. Que é uma coisa que se pergunta há muito tempo, né? Igual nos playoffs temporada passada, porque ele não estava marcando o Kevin Durant na série contra o Nets. Porque o Antetokounmpo é um defensor completo. Ele tem a velocidade lateral necessária, a explosão, braços muito compridos, ele pode marcar um jogador adversário no mano a mano e talvez nas 5 posições possíveis do basquete. E muitas vezes a escolha do Bucks é pelo Antetokounmpo não estar no melhor jogador adversário e muitas vezes sequer participar de qualquer defesa mano a mano. Ele fica marcando o espaço entre a linha de lances livres e o aro. Ele fica sendo esse pivô defensivo que marca numa zona, que fica transitando de um lado para o outro da quadra. E muita gente se pergunta por quê? Você não está desperdiçando um defensor, já que ele está marcando o nada, ao invés de estar marcando a estrela adversária? E aí ele dá um toco histórico numa rodada de Natal e a gente percebe a importância de ter esse tipo de pivô lá. É que a jogada é bem legal porque ele intimida a infiltração do Jason Tatum. O Jason Tatum poderia encarar o Antetokounmpo numa bandeja, acho que ele faria isso contra muitos pivôs, decide pelo passe para o Robert Williams e o Antetokounmpo vira e dá o toco no Robert Williams, que é um pivô tradicional. É o exemplo perfeito, é uma repetição do que ele fez na final da temporada passada contra o Suns, ele também deu tocos importantes assim, mas até em ponte aérea, que é mais difícil. Só que a crítica vem porque imagina se o Jason Tatum, ao invés de infiltrar, fizesse a cesta porque ele tá no perímetro e dá um drible, um corte pro lado e arremessa. Aí você pensa, putz, o Tatum virou o jogo aí, ou passou na frente com um arremesso, o Antetokounmpo não defendeu ninguém. Nem foi envolvido na jogada. Eu sei que o Bucks
pode se dar o luxo de fazer isso, porque provavelmente quem tá marcando o Tatum numa situação hipotética dessa é o Drew Holiday ou o Chris Middleton, dois dos melhores defensores de perímetro na NBA, mas de qualquer forma o Antetokounmpo é o Antetokounmpo. Então vão existir esses lances onde o Antetokounmpo decide, porque ele intimida todo mundo, mas vão ter momentos que ele não vai estar marcando o arremesso mais importante. Eu acho que é um risco que o Bucks aceitou correr, porque já deu certo no passado e deu certo mais uma vez na rodada de Natal. E a NBA percebe hoje cada vez mais a importância de ter esse jogador defensivo, que é a função do pivô, que tenta impedir que a bandeja aconteça e que tem que dar um jeito de se recuperar caso a bandeja vire uma ponte aérea ou um passe. E são pouquíssimos os pivôs que dão conta de tapar essas duas pontas. É uma coisa legal. Adversário. É legal da gente analisar aqui, mas não é uma tendência da NBA, não é uma coisa que a gente vai ver muitos times fazendo. Quem faz é quem tem o Antetokounmpo, quem tem o LeBron, quem tem o Draymond Green. É uma coisa diferente, mas que explica um pouco porque a gente tá vendo mais. O LeBron nem gostaria, o LeBron quer ter o Anthony Davis de volta. Mas... Ele tá fazendo a contragosto, né? Se precisa, ele faz. E o Antetokounmpo, o engraçado é que é mais ou menos assim, né? Ele começou a jogar mais de pivô porque eles estavam tendo problema de manter o Brook Lopes em quadra. Tipo, desde anos atrás. O Brook Lopes funcionava naquela defesa do drop, mas não contra todo mundo. E para ter uma defesa mais versátil, que troca mais a marcação, a solução foi o Antetokounmpo de pivô. E vai dando cada vez mais certo. Outro número que a NBA publicou hoje foi que o Bucks já disputou 29, com o Antetokounmpo em quadra, né? Minutos clutch, que é quando são 5 minutos finais da partida, com a diferença no placar de 5 pontos ou menos. E 21 desses 29 minutos, o Antetokounmpo era o pivô. Então, é como eles escolhem resolver os minutos mais importantes na temporada. E com a lesão do Brook Lopes, né, que vai precisar operar as costas, não é nada, é uma operação uma cirurgia delicada, é a escolha deles. Às vezes o Bobby Portis está lá, eles trouxeram o DeMarcus Cousins agora, a gente não sabe se eles vão buscar mais alguém no mercado de troca, mas por enquanto, para fechar jogo, os minutos mais importantes, volta tudo, Antetokounmpo de pivô, eles aproveitam que eles têm outros jogadores bons de perímetro, né? O Grayson Allen, que chegou essa temporada, tá bem. O DiVincenzo tá voltando agora. Talvez nos playoffs a gente veja jogos inteiros do Antetokounmpo de pivô, dependendo de como tiver a saúde do Brook Lopes. Acho que esse pode ser o Bucks daqui pra frente e pronto. E é engraçado que eu cheguei a... minutos já. Opa! Eu cheguei a escrever naquele texto de 2015 de como esse tipo de pivô, que talvez fosse mais baixo, mais ágil e que tivesse marcando o caminho para o aro e não exatamente o pivô adversário, iria virar um tipo de pivô. E que talvez no futuro a gente tivesse tipos distintos de pivôs defensivos que a gente não estranhasse mais tanto essa função. E eu acho que de fato aconteceu. Os times que podem se dar ao luxo de ter um pivô desse tipo usam. É que não são muitos os pivôs disponíveis mesmo, né? E no caso do Lakers, talvez nem seja o ideal usar o LeBron. Talvez o LeBron não se sinta muito confortável nessa função, embora tenha desempenhado com sucesso. Mas na ausência de outros jogadores para fazer, o LeBron dá conta. E o Antetokounmpo não. O Antetokounmpo... Existem outros jogadores disponíveis, o Antetokounmpo só é muito melhor fazendo isso, talvez o melhor da NBA nessa função. E eu acho que a grande diferença dos dois é que eu imagino o Antetokounmpo jogando mais minutos assim. Eu acho que dá muito certo para ele dá conta, fisicamente até. O LeBron, não sei se tanto. Na defesa, às vezes eu vejo a necessidade do LeBron ficar meio paradão um pouco. Mas o que o Lakers pode descobrir nisso e usar no futuro para playoff, talvez, se o time melhorar, né, e for mesmo para os playoffs. Tem isso, claro. É que pode ser uma boa solução para quando o Anthony Davis não tiver em quadra. Eu acho que esse não é o futuro do Lakers, o LeBron pivô. Mas que talvez quando o Anthony Davis sentar, seja a hora de botar o LeBron de pivô e enfiar um monte de arremessador em volta. Porque aí é o que tem funcionado melhor. Não à toa o ataque piora um pouquinho com o Westbrook. É porque o ideal é você ter mais arremessadores em volta do LeBron pivô. Ajuda ele a jogar de costas para cesta, ajuda ele a dar passes mais fáceis.
Talvez essa seja uma das maneiras do Lakers deslanchar. Os números estão bons com essa formação, mas precisa ser mais regular ao longo das partidas. E a defesa tem que melhorar. E o LeBron, nessa última linha, funciona, mas não sempre. Deu pra ver na enterrada do Nick Claxton que, tipo, ele não vai dar os tocos que o Antetokounmpo dá porque ele precisa de 10 anos a menos. Tem suas limitações. Mas acho que como tudo nessa temporada do Lakers até agora, é uma questão de experimentar, de descobrir que tipo de coisa funciona, que tipo de coisa você não pode repetir ao longo da temporada. É um time que tem dificuldade de repetir quintetos titulares. Então, Muita legal coisa. saber se o LeBron funciona nessa função ou não. E eu acho que funciona desde a época do Heat, é mais uma possibilidade. E a NBA está perfeitamente ciente disso agora, que outros jogadores podem tentar cumprir essa função. A gente tem agora pivôs diferentes, jogando de maneiras diferentes na parte defensiva. Eu acho que o Evan Mobley é outro que pode cumprir esse tipo de papel. E o Antetokounmpo já está totalmente confortável, outros jogadores vão resistir mais, mas é uma coisa que chegou. É uma coisa que está em definitivo no basquete. Eu acho que do mesmo jeito que a gente está pedindo os pivôs unicórnios capazes de arremessar e às vezes de armar o jogo, vai precisar de alas que joguem de pivô, em algo, seja no ataque ou na defesa. E que consigam marcar mais espaços do que marcar de fato jogadores adversários, né? E é isso, gente. Acho que esse foi o 15 minutos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O podcast essa semana vai ser gravado na quarta-feira, não na quinta, porque quinta eu vou pra roça passar o ano novo no interiorzão. Boa. Então a gente grava um dia antes sobre não sei o que. Então a gente tem quarta de manhã a gente decide. Boa, não, com certeza vamos ter coisas para conversar. E aí o Denis vai poder assistir basquete sentindo o glorioso cheiro da grama. Grama molhada. Botar os pés na terra. Correr atrás de galinha. Pé na terra eu vou botar, porque é muito calor no interior, não dá pra usar sapato, não. É uma questão chinelo já é demais. Chinelo como vai pisar nos bichos. LeBron pivô. LeBron pivô, necessidade. E não usar sapato, necessidade. É isso, gente. A gente se vê depois no podcast. Vai ter prancheta, sei lá, vai ter um monte de coisa aí. Vocês conhecem o protocolo. Isso, então é só assinar o Bola Presa que você tem acesso a muito conteúdo exclusivo, inclusive o texto que a gente está comentando aqui. É só clicar no link abaixo. A gente se vê muitíssimo em breve. Tchau! Tchau, tchau!